De todos vocês aí. E hoje a gente vai apresentar para vocês aí as boas práticas para o 13º, né? Para que a gente possa evitar aí as multas, os envios errados para o social. Então a gente vai trabalhar aí com configuração, com a demonstração de como que é feito no sistema e quais é as regras de acordo com a legislação vigente, tá? Eu vou me apresentar aqui. Ai, cadê? Eu sou a Ana Lúcia, sou a PM aqui da Folha, e social. Estou há 7 anos na Sanquia e a gente vai ter a participação também da Lorena. é, Ela é a BA do produto de folha aqui também. Fala um oi, Lorena. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Lorena, analista de negócios aqui na Sanca, na parte de folha. Estou aqui há 7 anos também, entrei junto com a Ana e vou participar aí dessa apresentação sobre o 13º. Certo, então vamos lá, né? Então, o 13º a gente vai basear na legislação, né, vigente e o que que é o 13º, né? Então, foi criado o 13º com a Lei 4.090 de 62, que é a instituição de uma gratificação natalina ali para todos os colaboradores, né, para todos os trabalhadores. E depois disso veio a Lei 4.749 de 65, que dispõe de como que vai ser feito esses pagamentos da Lei 4.090. E então, na instrução normativa, ele vai estabelecer as regras de como vai ser feito as tributações sobre previdência, arrecadação de IR e o FGTS e sobre as entidades de terceiro. Então, a instrução normativa que a gente baseou aqui é a 2.110 de 2022. O decreto que regulamenta os pontos da legislação trabalhista, né, que cria o programa permanente de explicação normas trabalhistas e além de alterar o decreto 9.580. Então, ele vai estabelecer para a gente quais as regras que a gente vai seguir para utilizar no sistema Sankhya para a gente trabalhar no cálculo do 13º, tá bom? Quem é que está sendo beneficiários do 13º hoje? São os empregados seletistas em geral, né, de acordo com o decreto. Então, aqui eu fui colocando qual que é o decreto, da onde a gente está retirando essa informação e qual é a lei ou o artigo do parágrafo, da Constituição, certo? Então, vai ser os empregados seletistas em geral, empregado rural, empregados domésticos, servidor público, o empregado avulso, o empregado seletista intermitente, tá? Quem que não se beneficia do 13º, né? No caso, o 13º, com a nomenclatura 13º mesmo em si. No caso, são os aposentados, os pensionistas, afastados por incapacidade ou por acidente, segurados em auxílio-reclusão, que não recebe 13º salário pelo período de afastamento superior a esses 15 dias. Nos casos de pagamento do 13º, o INSS ele usa um abono anual de acordo com o artigo 40 da Lei 8.203 de 91. Tá? Então, assim, ao invés dele receber um 13º, ele recebe um abono anual. O contribuinte individual em geral, que são os autônomos, cooperados e sócios, ele não tem 13º. E também não tem direito ao recebimento de 13º salário o empregado que for dispensado com justa causa, né? Então, ele não vai ter ali o direito de receber o 13º. O que que a gente vai usar como base de cálculo desse 13º salário? A gente vai considerar a base como a remuneração do empregado. Que remuneração que eu vou considerar? Sempre a do mês anterior. Então, se eu fiz uma antecipação desse 13º, a primeira parcela, ele vai olhar
estou antecipando em novembro, eu vou olhar para a remuneração que ele teve em outubro. Então, ali a antecipação vai ser a metade, os 50% dessa remuneração. O que que é consideração de acordo com os artigos 457 e 458 da CLT? São os salários, as gorjetas, comissões e gratificações legais. Dentre elas, eu tenho verbas variáveis, que aí eu posso calcular por médias, né? O que que são essas verbas variáveis? Horas extras, comissões, adicional noturno e outras verbas variáveis aí habitual. Tem funcionários que eles recebem insalubridade, periculosidade, né? Esses pagamentos, esses adicionais, eles têm natureza salarial. Então, de acordo com a súmula do TST, do 139, eles não podem integrar o cálculo de médias do 13º. Então, eu tenho que utilizar o valor desses pagamentos de insalubridade e periculosidade referente ao mês anterior que eu paguei. Então, ele vai englobar ali a remuneração para a base de cálculo, certo? Proporcionalidade do 13º. Ah, tá. Só um minutinho. Só lembrando aí, gente, que essas verbas variáveis a gente vai pagar nas médias, né? E esse adicional de insalubridade e periculosidade é o que vai ser integrado lá no salário através daquela VLR Incorpora, que o sistema já faz esse cálculo automaticamente. Então, a proporcionalidade do 13º, ela tem a seguinte, ela vai seguir ali de acordo com as convenções, né? O que que a convenção coletiva determina, né? Mas os empregados que são admitidos até 17 de janeiro do ano em curso, que é o do cálculo do 13º, eles recebem a integralidade do 13º. Então, no caso, quando chega em dezembro, ele vai ter ali direito a 12 dozeavos. Os empregados admitidos após essa data, 17 de janeiro do ano em curso, ele vai receber proporcional ao AVO, ao mês de serviço de que ele foi admitido. No caso, se no mês que ele foi admitido, ele trabalhou ali superior a 15 dias, ele já tem direito àquele um avo do 13º. Então, hoje a gente faz essa configuração através da regra de cálculo, né? Então, a gente vai lá no Pessoal Mais, cadastra as regras de cálculo. A gente tem duas marcações lá: projetar o 13º até dezembro. Isso aqui, para que que serve essa marcação? Porque quando eu vou fazer uma antecipação do 13º, se ele vamos supor, ele fez antecipação nas férias ou foi antes de novembro, eu tenho a opção de projetar até dezembro ou não. Então, se eu marcar, quer dizer que eu vou considerar até dezembro e vou calcular ali a metade para poder fazer a antecipação. Se deixar desmarcado, ele não vai fazer essa projeção. Com essa projeção marcada, ele vai admitidos do ano da projeção do 13º salário. Por quê? Porque tem convenção ali que vai determinar de que os admitidos, naquele ano da projeção, ele não vai entrar para o cálculo, né? Então, ele não vai ser projetado porque ele acabou de ser admitido. Então, eu tenho essa opção de marcar e eu vou excluir esses admitidos nessa projeção. Em casos de doença ou acidente de trabalho, desculpa, gente. Então, aí no caso de doença, os primeiros 15 dias do afastamento, seja ele doença ou acidente de trabalho, ele vai integrar o cálculo do 13º salário pela parte empresa, tá? Então, quem paga esses dias são o empregador, né? Então, ali, os 15 primeiros dias do afastamento é como se o trabalhador tivesse trabalhando, né? Então, quem arca com esse pagamento ali é o empregador. O superior a 15 dias,
no caso, auxílio-doença ou auxílio acidentário, a partir do 16º dia, o pagamento passa a ser feito pelo INSS e não mais pela empresa. Então, durante esse período, esse benefício do empregador, ele vai ser feito pelo INSS, onde o empregador não vai ter mais que arcar com o pagamento do salário para o colaborador. Então, aí entra naquela questão do abono anual, né? Que aí o INSS vai fazer toda uma média ali do salário que ele recebeu durante o ano para poder fazer esse abono anual. Os reflexos no salário é, é o seguinte: os afastamentos de até 15, isso aqui é só, basicamente, é um resuminho mesmo. O afastamento de 15 dias, a empresa paga o salário normal, afastamentos acima de 15 dias, pagamento é pelo INSS, tá? Não havendo vínculo da empresa. Só lembrando, gente, que para o cálculo ficar correto aqui nessa parte do afastamento e os avos serem calculados de forma correta, é muito importante lá no lançamento das ocorrências, o atestado e o auxílio-doença, tá correto o lançamento, que é fazendo a recorrência do afastamento com atestado, se houver, mas se o lançamento for feito direto com auxílio-doença, o sistema já vai reconhecer que os primeiros 15 dias desse afastamento é da parte empresa, tá? Certo? Ó, então, aí no 13º salário, na licença gestante, a gente tem uma configuração lá na ocorrência, né? Que a gente pode fazer, na verdade, a gente não deve fazer, né? Quando lá tem a ocorrência, o cadastro da ocorrência, tem uns motivos lá, né? Descrição da ocorrência, descrição de FGTS, descrição da raiz e a causa do afastamento. Esse, esses códigos, eles são vistos lá na tela Códigos de Afastamento. Para licença maternidade, essas marcadas direito do 13º, ela não pode estar marcada. Por quê? A licença maternidade, o sistema hoje, ele trabalha com uma separação de verbas. Então, ele vai ter uma verba de licença maternidade, de 13º, que a empresa que está arcando com aquele pagamento, e a gente vai ter um 13º de licença gestante. Então, para que haja essa diferenciação nas verbas e que não fique duplicado para o colaborador, a ocorrência ela não pode ter essa marcação aqui do direito do 13º, tá? Isso não quer dizer que ele não vai ter direito, é só porque ele não, é só para não calcular duplicado, tá? Então, assim, ó, quem está de licença gestante tem direito ao 13º integral, tá? A menos que ela tenha sido admitido no ano, né? E que não tenha trabalhado 15 dias dentro do mês. Mas ela tem direito. Meses da licença conta como tempo de serviço, então é contabilizado os avos normalmente. E quem vai pagar esse 10 durante a licença gestante? O empregador. Mas quem vai arcar com isso é o INSS, porque depois o empregador ele vai compensar esse salário maternidade, seja ele salário maternidade normal e do 13º, na guia do INSS. Então, aqui eu trouxe para vocês uma demonstração de um cálculo de uma pessoa que está de licença gestante, onde eu fiz a projeção do 13º. Então, aqui, quando foi em novembro, eu calculei. Ela estava com um mês de licença gestante e eu projetei até dezembro. Então, ele calculou 11 avos para a licença, para a primeira parcela do 13º e um avo para a primeira parcela do 13º de licença maternidade. Então, ele totalizou ali os 12 porque eu fiz a projeção. É, Aqui, só para demonstrar as incidências que a gente utiliza para fazer esse envio para o e-social. Como o 13º, a primeira parcela, é tratada como uma antecipação, eu tenho que ter no evento a natureza de rúbrica específica para essa antecipação. Então, a gente
a natureza 5504, que é de 13º salário adiantamento, INSS e IR, ele não vai ter essa tributação. Então, o INSS vai ser 00, o IR vai ser 79, que é um rendimento não tributável, e o FGTS, sim, vai ter a tributação, que é a de remuneração de 13º salário, que é a opção 12. Tá? Por quê? Porque o FGTS, ele é recolhido no mês do pagamento. No caso aqui, o que que a gente pode reduzir do 13º salário? Licença militar, tá? O licença militar, quando você lança essa ocorrência, o contrato automaticamente ele é suspenso, tá? Mas ele mantém o direito do 13º salário proporcional ao período que o trabalhador teve efetivamente trabalhando. Tá? Então, só não vai contar para o 13º o período que ele ficou a serviço militar. Tá? Então, se ele durante o ano ele trabalhando, ele vai ter direito a 6 avos e o restante ali ele não vai ter porque ele estava a serviço militar. É uma outra questão que também reduz o 13º é a licença sindical. Então, se o trabalhador está de licença sindical e a empresa opta a continuar pagando o salário dele, então o trabalhador ele vai ter o direito ao 13º integral. Agora, penso, sem pagamento de 13º salário, desculpa, sem pagamento de salário, ele não vai ter direito ao 13º durante esses meses que ele ficou de licença. Então, aí ele vai ter o mesmo comportamento que a licença militar. Ele vai ter direito apenas ao período que ele realmente trabalhou. O cárcere, né? O auxílio reclusão ali, quando o colaborador ele está recluso, ele tem uma suspensão do seu contrato. Então a empresa ela não paga o salário para o colaborador. Então quem arca com esse auxílio reclusão é o INSS. Então o 13º também durante o auxílio reclusão dele, quem vai arcar vai ser o INSS, que também é considerado como o abono anual, tá? As faltas injustificadas, tá? Então, ali, se durante um período ele teve 15 faltas, né? Se dentro de um mês ele teve 15 faltas, é, não totalizando ali os 15 dias trabalhados dentro do mês, ele perde direito àquele avo, tá? Mas isso tem que ser faltas injustificadas. As faltas atestados, faltas justificadas, não pode fazer esse abatimento. Eu posso descontar uma dúvida bem grande, né, quanto a isso, né? Eu creio que tem aí em vários trabalhadores e até mesmo os usuários de DP aí, tem uma dúvida aí se a gente pode ou não descontar o crédito do trabalhador na parcela do 13º salário, né? Ou até mesmo fazer uma provisão. E a resposta é: não, a gente não pode descontar a parcela do empréstimo do crédito trabalhador no 13º salário, tá? E muito menos fazer uma provisão, porque às vezes ele não vai ter saldo suficiente lá na hora de receber o salário dele, porque teve algum algum outro desconto maior, né, que faça o abatimento ali da base da margem consignável. Então, eu não posso fazer essa provisão. A parcela do empréstimo, ela só pode ser descontada em folha mensal ou rescisão, tá? Essa resposta ela foi baseada no Manual de Orientação do Empregador, tá? Do MTE, da Portaria 435, tá? Desse ano. Hoje, se a empresa deixar de pagar o 13º, ela vai ter penalidades? Vai, tá? Então, se a empresa não cumpre o prazo ou não faz o pagamento corretamente,
O empregador, ele constitui uma infração à legislação trabalhista e ele fica sujeito a uma aplicação de multa administrativas nos termos do artigo 3 da Lei 7.855, tá? E qual que é o valor dessa multa? Correspondente a 176,3 centavos, conforme estabelecido no anexo da portaria do MTP número 667. Isso aqui por colaborador, tá? Trouxe aqui para vocês um vídeo, tá? Onde a gente vai demonstrar como que é feito como que é feito, em quais opções eu vou para fazer o cálculo da primeira parcela do 13º, tá? Lembrando que lá na opção do Pessoal Mais, rotinas de folha, cálculos, eu tenho tanto a opção para cálculo individual quanto para cálculo coletivo. Tá? Aqui no meu exemplo, eu usei o cálculo coletivo, mas o mesmo comportamento ele vai ter para o cálculo coletivo, tá? Eu usei o cálculo individual aqui no meu exemplo. Aí eu vou dar o play aqui no vídeo e vou explicando. Então, aqui ele vai lá no cálculo, selecionar o 13º, preenchi os dados do filtro aqui e vou em próximo, vou selecionar a primeira parcela. Vou fazer gerar o log, né? E vou calcular. Então, aqui ele calculou a primeira parcela. Ó, não tem nenhum desconto, tá? O FGTS, ele fica lá em demonstrativos, ele não fica em desconto. E aqui eu tô com a projeção, né, dos 12 meses. Então, no caso, agora eu vou mostrar para vocês, né, a segunda parcela. Também foi usado o cálculo individual, tá? Então, nesse cálculo, o que que ele tem que fazer? Ele tem que trazer todos os descontos, né? O desconto da antecipação e também os descontos de INSS e IR. Então, eu faço o mesmo processo, vou lá em individual, seleciono o 13º, coloco a referência e a data de pagamento. Coloco a empresa e funcionário e seleciono a segunda parcela e dou um próximo e faço o cálculo. Então, aqui ele traz o valor da segunda parcela e o desconto da primeira parcela, e INSS e o IR, tá? O FGTS, ele fica lá em demonstrativos, tá? Só para a título de informação, essa aba de avisos aqui, sempre que tiver com uma bolinha informativa aqui, é interessante olhar o que que é que tem de aviso ali para aquele cálculo, tá? Se é um funcionário que às vezes não calculou porque não tem alguma informação necessária, ou ali também vai trazer os eventos que a gente deixou de enviar ainda que pode trazer impactos no envio dessa folha depois. Então, assim, é de suma importância, sempre viu lá uma bolinha amarela, vou lá, olho para ver o que que é que pode me impedir ou o que que pode causar de erro no futuro, por exemplo, no envio do e-social ou numa integração, né? Que seja. Uma dúvida bem recorrente é se tem a antecipação integral do 13º, tá? Por mais que seja uma prática de mercado, hoje o sistema SANC ela não trabalha da forma com uma antecipação integral, tá? Então a gente faz, as nossas fórmulas, elas trabalham com antecipação de 50% do valor. Ah, mas a minha empresa quer fazer antecipação integral, né? Antes de dezembro. Você vai fazer essa antecipação da forma que você quer, só que vai tratar isso como uma antecipação, tá? Então, para isso, você precisa personalizar eventos e fórmulas para que seja tratado tanto no cálculo quanto para o envio para o social, como uma antecipação. Tá? Eu não posso utilizar os cálculos ali da primeira parcela para fazer o pagamento integral, porque eu calculo com as nossas fórmulas e eventos padrões, eles não vão ficar corretos, tá? Então precisa ser personalizado.
tá? É algo que a gente vem trabalhando e estudando para ser algo no futuro, né? Da gente trazer isso para os usuários no futuro, mas hoje em produção não tá fazendo essa antecipação antes de dezembro. A antecipação integral, tá, gente? É, O 13º, ele tem lá as suas médias, né? Se o colaborador teve horas extras, teve DSR, comissão. Então, ali durante o ano, ele teve pagamentos de algumas verbas que têm a incidência de médias, então ele vai, calcular essa média no 13º também. Então, aqui eu trouxe para vocês, lá na regra de cálculo, tem uma aba de médias, onde ele vai escolher o tipo de média que ele vai aplicar, né? Que no caso é o 13º. Aqui nesse ponto de interrogação, ele vai explicar o que que eu posso selecionar, que período que eu posso escolher para o cálculo de médias. Eu posso escolher exercício atual, onde ele vai olhar os meses de direito do funcionário do ano atual da referência. Eu posso escolher últimos meses, né? Então, onde eu vou com a barrinha ali para frente e para trás, selecionando até 12 meses, né? De acordo com a quantidade que eu desejo selecionar. É, eu tenho uma opção também, maior média entre dois períodos. Então, o sistema ele vai pegar dois períodos distintos, né? Um exemplo, 2023, 2024, e vai calcular as duas médias e vai ver o que que é mais benéfico para o colaborador e vai aplicar. O maior médias entre três períodos tem o mesmo comportamento. A diferença é que ele vai pegar três períodos distintos para fazer essa comparação das médias, para aplicar o que for mais benéfico para o colaborador. A barrinha que eu falo, ela aparece aqui, tá? Abaixo do exercício atual, mas ela aparece somente se eu marcar aqui últimos meses, porque aí ela vai te dar a opção de marcar de 0 a 12 meses, tá? Para ele fazer essa avaliação. Aqui no dividendo, eu tenho a opção de marcar período, apenas meses com valor ou meses com maior valor, tá? O divisor, ele vai dar a opção de marcar período, número de meses de dividendo e duodecimal. É, eu posso escolher qualquer um? Não, você vai se basear na sua convenção coletiva, tá? Qual que é a prática que a sua empresa usa, né? Médias dos últimos 6 meses, dos últimos 3 meses. Então, você vai ver o que que determina a sua CCT, né? A sua convenção coletiva, e vai fazer a configuração aqui na regra de cálculo. O que que é usado e aonde que eu pego essas informações para o cálculo das médias? Lá no acumulados do ano. Então, toda vez que eu faço o fechamento da referência lá no gerenciador de folhas, ele vai gravar o acumulados do ano de cada colaborador. E aqui no acumulados, ele tem a aba acumulados, onde ele pode trazer a demonstração por eventos. Pode ver aqui que tem o valor de cada evento que ele teve durante ao ano, né? Porque aqui do lado esquerdo tem um filtro, onde eu seleciono qual que é o ano, né? Então eu posso fazer o filtro por empresa, funcionário. Se eu quiser buscar só por evento também. Então, minhas médias não tá batendo, não tá certo. Gente, vamos conferir o acumulados do ano, que pode ser que o acumulados do ano tá gravado errado, tá? Ou às vezes porque reabriu a folha, recalculou o acumulados do ano, mudou o valor. Então, é isso aqui que causa o impacto da diferença das médias, tá? É, Agora, aqui nesse vídeo, eu vou demonstrar como que é feita a geração do envio para o social, tá? Então, a tela chama Central do E-Social. Eu vou fazer a marcação aqui, é, do filtro do lado esquerdo e vou selecionar. Aqui eu tenho a opção de selecionar apenas o funcionário que eu quero fazer a geração, ou eu posso gerar todo mundo, né? Se eu não quero fazer distinção aqui do funcionário, eu vou gerar só o evento 1200, por exemplo.
e ali eu salvo, né? No caso aqui eu estou gerando só de um funcionário, eu inicio a geração. Ah lá, ele começou a fazer a geração, ele passa pelos eventos que eu estou gerando, tá? Então ele traz para mim aqui o evento gerado do 1200. Pode ver aqui, ó, que é anual, tá? Então assim, ó, esse evento ele só vai ser gerado na referência de dezembro, tá? Então, esse evento 1200 anual, ele serve para enviar o cálculo ali da segunda parcela. Então, nele vai contemplar o que que ele vai levar? O evento da segunda parcela, o desconto da antecipação e os seus devidos tributos, tá? Ah, aqui passou rapidinho, mas só para mostrar para vocês aonde que a gente faz o fechamento do 13º. É aqui na aba de finalização e tem a opção de fechamento de 13º. Se for necessário reabertura, é só ir na opção de reabertura, tá? Esse fechamento aqui, essa reabertura, sem o 13º na frente, é o do mensal. Uma informação importante aqui. O 13º, ele somente em dezembro que ele é um evento separado no 1200, né? Que aí ele vem especificando que é um 1200 anual. Se eu faço uma antecipação, né, que pode ser ali de fevereiro a novembro, essa antecipação, seja ela em férias ou não, ele vai subir junto com a folha mensal. Por quê? Porque ele está sendo tratado como uma antecipação, tá? Então, ele tem que ter uma característica própria, né, que é uma natureza de rúbrica de adiantamento salarial de 13º, e ele vai subir no 1200 mensal do mês que você está fazendo o cálculo. Para o E-Social, a segunda parcela, o 1200 anual, ele tem que ser enviado do dia 1º ao dia 20 do 12, tá? O prazo máximo, do 20 do 12, com as rúbricas que demonstram o adiantamento que foi pago na antecipação, o valor da segunda parcela e os descontos de INSS e IR. O FGTS aqui também da segunda parcela, no caso, ele vai ser recolhido aqui dentro do mês de dezembro também. O complemento, né? Por exemplo, o funcionário ele teve comissão, teve horas extras ali no mês de dezembro, né? E quando eu fiz a antecipação e quando eu fiz o cálculo da segunda parcela, eu ainda não tinha esse valor apurado, né? Então, o que que vai acontecer? Eu tenho o complemento de 13º, né, que é uma remuneração variável para esse colaborador, né? E a legislação determina essa diferença, ela precisa ser paga para o colaborador até dia 10 de janeiro, né? Então, para que esse pagamento seja feito até dia 10 de janeiro, eu preciso lançar essas diferenças na folha mensal de dezembro, tá? Então, a rúbrica, né, que vai enviar para o E-Social lá no cálculo esse 13º complementar, ela tem que ter uma natureza de rúbrica de complemento. Então, ela vai ter a natureza 5005, tá? No 1010, que vai ter as incidências correspondentes ao 13º. Para o FGTS digital, o adiantamento da primeira parcela, ele vai ser recolhido na referência do mês que você teve aquela antecipação. Então, se você fez a antecipação lá em fevereiro você fez o recolhimento do FGTS referente àquela antecipação. Na segunda parcela, o 13º, vai estar lá no FGTS digital e terá o mesmo prazo de vencimento da folha de dezembro, tá? Então, você vai ter até dia 20 de janeiro para poder emitir a guia e efetuar o pagamento do FGTS digital. Lembrando que a empresa ela pode optar em fazer uma guia separada,
né? Vamos supor, ah, eu paguei dia 20 de dezembro e já quero emitir minha guia de FGTS e pagar. Eu tenho a opção de fazer essa geração individual lá no FGTS digital, né? Sós de 13º e fazer o pagamento. Todas as rúbricas utilizadas para o pagamento de 13º devem ter a incidência marcada com a incidência 12, tá? Que é uma base de cálculo de FGTS de 13º salário, tá? E ele vai contemplar lá o código de incidência de FGTS. Opa, desculpa. Aqui na DCTF Web, a contribuição previdenciária da segunda parcela do 13º vai ser recolhida em dezembro e o ajuste em janeiro. Por quê? Porque a contribuição previdenciária do complemento, ela vai ser feito o lançamento em dezembro, certo? Então, esse pagamento da folha de dezembro, ele vai ser pago até dia 20 de janeiro. Né? Então, por isso que aqui fala que o ajuste, ele é recolhido, né, a contribuição ali do INSS em janeiro. Em dezembro, deve ser transmitido duas DCTF Web, a mensal, que é a de dezembro, e a do 13º salário. Ambas têm que ser enviadas até dia 20 do 12 e paga a sua respectiva guia até dia 20 do 12. Prazo legal, prazo máximo, tá? O ajuste do 13º salário, né? Que nem eu falei aqui acima, a contribuição previdenciária, ela vai ser paga ali até dia 10 de janeiro, tá? Por quê? Porque ela vai estar junto com a folha de dezembro. Aqui eu trouxe para vocês uma FAQ do 13º, tá? Que são respostas baseadas na legislação vigente, tá? Então, quem quiser fazer a leitura do QR Code, tá? Lá tem várias perguntas e respostas que podem ser dúvidas, que vocês tenham ou que possa surgir aí durante o cálculo do 13º de vocês. Tá? E também eu trouxe aqui um QR Code da nossa página do Lupedim, tá? Quero convidar vocês a ir lá, se inscrever. Por quê? Porque lá a gente publica todas as notícias, relacionadas a novidades do produto, tá? Então, toda novidade, a cada versão que é liberado, a gente vai na Lupedim, faz a atualização para que vocês possam ter todo o conteúdo ali de primeira mão. Então, pessoal, a gente vai abrir agora, né? O Rodrigo vai abrir para a gente para perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida aí, ou caso queira compartilhar algo com a gente. Show. Fantástico. Peraí. Show, fantástico, meninas. Parabéns pelo conteúdo, parabéns, Ana, parabéns, Lorena também. Foi bastante rico, acredito que a gente conseguiu aí sanar bastante dúvida. E aí, pessoal, lembrando, já mandei aqui o link, né, para que você garanta aí o seu certificado de participação aqui neste evento. E aí, lembrando, para garantir o certificado, é importante responder o formulário até o final, tá bom? Já liberei o chat aqui para vocês, então, caso alguém tenha dúvida, fique à vontade para poder encaminhar aqui para a gente, que a gente já vai respondendo por aqui mesmo. Vi aqui que a Valéria já encaminhou aqui a primeira dúvida. Então, confirmando, a folha do adiantamento 13º agora de novembro deve ser enviada ao e-social para gerar a guia de FGTS, certo?
Ó, tô ligando meu microfone aqui, gente, desculpa. Então, respondendo a sua pergunta, Valéria, se você está fazendo o adiantamento do 13º ali em novembro, que é a primeira parcela, você vai fazer a liberação, sim, para o e-social. Essa liberação você vai fazer lá no gerenciador de folhas, só que ele não vai gerar um 1200 anual, ele vai gerar junto com a sua folha mensal, né, de novembro, e ela vai subir para o e-social dentro do mesmo XML, e essa informação do se os seus eventos estiver configurado corretamente com a incidência de FGTS 12, ele vai constar sim lá no FGTS digital, tá? Tem uma outra pergunta aqui da Heloísa, tá? Teria como explicar novamente sobre essa data da transmissão da DCTF Web anual? Sim. No caso, a transmissão da DCTF Web, ela tem que ser feita até dia 20 de dezembro, tá? Então, o prazo máximo para o E-Social, a folha de dezembro do 13º, ela tem que ser fechada e transmitida da CTF Web e paga a guia até dia 20 do 12. Agora, a folha de dezembro, que eu falo, a mensal, o fechamento continua a mesma coisa, tá? Então, o fechamento da folha mensal de dezembro, ela vai seguir a mesma regra de envio, que é até dia 15 de janeiro, onde você vai pagar até dia 20 de janeiro. Essa é a de dezembro mensal. Agora, de 13º, o prazo final é até dia 20 de dezembro, certo? Pagamento da guia, fechamento e transmissão. Outro detalhe também, que também pode ser uma dúvida de vocês. 1210, ele é gerado um único 1210, tá? O 13º, ele só tem a diferenciação para o evento de remuneração, que é o 1200. O 1210, ele vai montar em dezembro, né? Porque como você está pagando o 13º em dezembro, o 1210 do 13º vai estar contemplado no 1210 da referência 12. Tá? Então, ali na hora que você for gerar o 1210 da referência 12, ele vai contemplar o que você pagou ali para o colaborador, seja um adiantamento, um 13º e uma folha mensal ou até mesmo uma rescisão. Tá? Ah, Heloísa, e se caso tiver mais alguma dúvida, tá? Só mandar aqui que a gente repassa de novo. Kelly, boa tarde. Minhas médias no sistema não bate. Então, para ajustar, preciso verificar se o evento consta nos acumulados do ano. Isso mesmo, Kelly. Você precisa ir lá verificar no acumulados do ano e ver como que está lá gravado nessa tela. Por quê? Se porventura, às vezes eu não fechei a referência, não fiz a rotina de fechamento da referência lá no gerenciador de folhas, esse acumulados do ano ele não é acumulado, desculpa, não é gravado. E com isso as suas médias elas não ficam corretas. Deixa eu só acrescentar, Ana. Sim. Kelly, o que pode impactar também no cálculo do valor dessas médias é como que está configurado lá na regra de cálculo o período que ele vai usar para buscar os eventos que compõem as médias. Então, dentro daquele período que está configurado lá, você tem que ver se todos os eventos que ele recebeu, que incide médias, estão lá no acumulados do ano. E se a sequência entre esses eventos que compõem média está correta. Uma dica é, lá naquela demonstração do cálculo que a Ana fez, aquela bolinha amarela no cálculo que tem aviso, se tiver problema com sequência dos eventos que está impactando nas médias, lá é um lugar que pode ser apresentado essa informação. Então, se o evento de médias, por exemplo, está sendo calculado antes de um evento que compõe a média, isso pode dar problema no seu valor das médias. É outro ponto importante a conferir. Se tiver mais dúvidas, você pode acionar o SD, que eles vão ajudar vocês aí nesse cálculo.
Próxima, a Brenda, né, pergunta aqui, o INSS do 13º paga-se até dia 20 do 12? Sim, até dia 20 do 12, né, você faz o envio para o social, faz a transmissão aí da DCTF Web e emite a sua guia do INSS de 13º, tá? Então, lá vai estar separado, DCTF Web anual. A Kelly perguntou aqui, como faz para incluir? Eu acredito que seja para incluir lá no acumulados do ano. Lá no acumulados do ano tem uma opção lá de você, se caso um evento não estiver lá, você tem a opção para digitar, né, qual que é o evento que você quer incluir, qual o valor, né, que você deseja incluir nessa média. Luzivânia, gostaria, por favor, que falasse novamente sobre a periculosidade. No caso, a periculosidade e a insalubridade lá, né, elas são eventos de remuneração de evento salarial, né? Então, ele é considerado uma parte do salário do colaborador. Então, esses eventos, eles não entram para médias, ele entra para a composição da remuneração do colaborador. Então, no caso ali, ele vai ter um evento separado, né, na hora do cálculo do 13º, e ele vai olhar para o mês anterior. Então, se o colaborador recebeu ali R$ 300 de periculosidade no mês de outubro, agora em novembro eu vou fazer o cálculo dessa periculosidade baseado nos R$ 300 que eu paguei no mês anterior, tá? Então, ele não vai fazer uma média do que ele recebeu durante o ano, tá? Então, ele vai basear no valor que ele recebeu no mês anterior. O Letícia, meus eventos estão no acumulados do ano, mas as médias não puxam. Aí é necessário uma avaliação, certo? Para verificar, porque pode ser que nem a Lorena nos falou agora há pouco. O evento às vezes não está configurado corretamente para incidir em médias, ou ele tá para fazer, deu algum problema de sequência lá no cálculo, que ele não conseguiu computar esse valor nas médias. Pode ser alguma questão particular da fórmula, pode ser uma fórmula personalizada que não está olhando para algum critério, né? Então, assim, precisa-se de uma avaliação mais a fundo do caso, tá? Se for o caso aí, já abre um ticket para a gente que a gente vai avaliar aí junto com o SD, tá? Catarine, quem tem afastamento pelo INSS por acidente de trabalho tem direito ao 13º? Ou até mesmo aqueles que são afastados somente por doença, tem direito? Ele tem direito ao 13º, né? Sim, mas é aquela questão. O sistema vai calcular os 15 dias que ele é a parte empresa e vai considerar ali referente aos avos que ele teve trabalhando. Durante o afastamento dele, já é pelo INSS, que é do 16º dia em diante desse afastamento, ele já não vai ser um cálculo mais de 13º, vai ser um cálculo do abono anual que vai ser pago pelo INSS, tá? E, no caso, o sistema vai calcular isso automaticamente desde que a gente esteja trabalhando com os eventos padrão, fórmulas padrão Sankhya, e que os lançamentos desses atestados, desse auxílio-doença ou acidente de trabalho, esteja marcado corretamente as suas recorrências, né? Então, quando eu faço o lançamento da ocorrência, lá tem uma opção. Então, se o funcionário teve um afastamento anterior, que é agora, esse auxílio-doença é recorrente desse afastamento anterior, eu preciso marcar essa recorrência para que o sistema faça o entendimento correto e faça o cálculo correto dos avos que o colaborador tem direito. Valéria agradece aqui, eu que agradeço, nós agradecemos, né, a sua participação. O Jonas, então, nesse caso, posso gerar um único 1200 na folha 11 que contemplará também o FGTS? Isso mesmo, tá?
vai ser gerado apenas um 1200 e nesse 1200 você fez lá a liberação das folhas que o colaborador teve, né? 13º, folha mensal, e ali ele vai ser contemplado no XML, 13º e folha mensal. E lá no FGTS Digital vai constar o valor do seu FGTS referente a essa primeira parcela. Simone, se o funcionário for desligado depois do dia 20 de dezembro, como fica o TRCT? Como que faz o recolhimento do FGTS? Simone, aí vai depender um pouco. Essa rescisão foi feita com o cálculo da segunda parcela feita? Porque se sim, aí não vai calcular o 13º, a não ser que ele tenha proporcional lá pelo aviso prévio. Agora, se foi feito sem o cálculo da segunda parcela, isso vai ser feito e compensado lá normal dentro da folha de rescisão. Agora vamos para a pergunta da Heloísa. Heloísa, no caso, deve ser pago a segunda parcela e guia DCTF Web até dia 20 de dezembro? Isso mesmo, pagamento da segunda parcela tem que ser pago para o colaborador, transmitida para o e-social, gerado o guia e feito o fechamento da DCTF Web até dia 20 do 12. Esse é o prazo final. Não cumpriu esse prazo, gente, aí a empresa está correndo o risco aí de ser penalizada de acordo com as multas vigentes. É, a gente que agradece, Kelly, pela participação. Entendi, obrigada. Ah, Heloísa, a guia do FGTS tem que ser até dia 20 do 12 também? Sim. A guia do Não, desculpa, peraí. A do FGTS, ela vai seguir o pagamento. No caso, você tem a opção de gerar ela individual, né? Então, no caso, você vai gerar ela ali em dezembro, né? E o pagamento, ela pode ser feita entre o dia 1 ao dia 20. Então, acho que a gente respondeu todas as perguntas que chegou até aqui. Mais alguma pergunta, gente? Vamos aproveitar que a gente tem aí 20 minutinhos do momento que a gente separou por aqui, e aí agora é o momento para a gente poder encaminhar aqui as dúvidas para as nossas especialistas que estão mandando muito bem. Todas as dúvidas aqui foram respondidas. Já estou acompanhando aqui também o feedback de vocês. Depois eu compartilho com as meninas também, para elas acompanharem como que foi aí a experiência de vocês, tá bom? Bom, acho que é isso, né? Respondemos todas as dúvidas. Se não tem mais dúvida, então a gente se vê em uma próxima. Com certeza aí a gente vai fazer outros momentos também sobre outros temas, né? Esse aí foi um tema que está bem próximo aí, deste evento, né? Que é o 13º, então acredito que vai ajudar bastante vocês aí no dia a dia também. Vi aqui que a Ana Lúcia mandou aqui mais um comentário. Olá, fiz as férias dos funcionários. Esse aqui foi você? Não? Ah, tá. É que o nome é parecido, né? A Ana Lúcia mandou: Olá, fiz as férias dos funcionários com antecipação da primeira parcela, 13º agora. Fiz cálculo para pagamento dia 27 do 11 e não descontou. Ô, Ana Lúcia, esse daí a gente tem que olhar porque a nossa fórmula ela já está configurada para fazer esse desconto da primeira parcela que foi antecipada nas férias lá na primeira parcela e gerar zerado, né? E gerar zerada a primeira parcela. Então, olhar se o evento está configurado com a característica certa. Se ele for padrão, a gente pode olhar
junto com o Service Desk, se tem alguma configuração que está faltando. E se for personalizado, a gente tem que olhar lá no log do cálculo por que que esse evento não está sendo considerado, tá? Aí tem que entrar pro detalhe mesmo. É, sem os detalhes e as informações, a gente não consegue, descobrir por que aqui sem olhar, não, tá? Boa, perfeito. Então, qualquer coisa a gente pode entrar em contato com a Ana, ou então, Ana, manda aqui no nosso feedback, com mais detalhes para a gente poder conseguir entender, tá bom? O Jânio mandou aqui mais uma outra dúvida. O Jânio, a sua pergunta aqui, ela casa junto com a da Ana Lúcia, tá? Que no caso, para alguns calculou e para outros não, tá? Então aqui cabe uma avaliação, porque pode ser que foi antecipado com um evento diferente ou algo do tipo, né? Então a gente precisa ver o porquê que não contemplou o desconto da antecipação do 13º, tá? Cabe uma avaliação aí. Da Lucivânia também, né? No caso, saiu na aba desconto. A antecipação, ela vai sair mesmo na aba de desconto, se foi isso que eu entendi. Não gerou provento, então, é isso? Para poder trazer a folha zerada, ela tá vindo negativa? É, esses que são detalhes, assim, a gente precisa avaliar. A Ana comentou aqui que vai abrir um chamado. Ana, talvez dessa forma a gente consegue entender, né, com mais detalhes, que aí cada folha, né, cada processo de cada empresa funciona de alguma forma aí, diferente também. E a Lorena disponibilizou aqui o e-mail dela, caso vocês queiram encaminhar aí com mais detalhes, né, para ela também, e aí ela consegue apoiar vocês aí com uma melhor solução, tá bom? Bom, perfeito. Então, muito obrigado pela participação de todos. Esse aqui foi mais um webinar Sun, que é com liberdade para vocês evoluírem. A gente se vê nos próximos eventos. Pode mandar, Heloísa. A Ana que perguntou onde que fica salvo. A gravação, ela fica salva lá no nosso EAD, tá? ead.sanquia.com.br. Vou mandar o link aqui. É, muita coisa, né? Depois seria interessante ir assistindo, né, o vídeo, pausando também. Então a gente sobe ela lá no nosso EAD em uma trilha, que é trilha oficinas para clientes. Aí o time de edição tem um prazo, né, para poder editar e depois subir aqui, tá bom? Então leva aí mais ou menos uma semana até que o conteúdo esteja disponível. E aí também, se a trilha não estiver aparecendo para vocês, é importante que o gestor da plataforma libere essa trilha. Tá? Então, se você é o gestor da plataforma, libere a trilha para o usuário, tá bom?
Beleza, Luana. Eu vou fazer o seguinte então. Assim que essa gravação aqui ela renderizar, eu vou colocar ela em um drive, tá? Aí lá naquele convite do Google que eu adicionei vocês para que vocês conseguissem entrar aqui no link, eu vou colocar lá na descrição. Acesse a gravação e o link aí num drive com acesso para todo mundo. E aí vocês já conseguem acessar hoje mesmo. Combinado? Então tá. Perfeito, pessoal. Deixa eu só recapitular uma informação aqui que chegou de novo a dúvida, né, sobre o FGTS do 13º salário. É, eu acredito que na hora que eu falei eu deva ter trocado as informações, tá? O FGTS do 13º salário, ela vai ser paga junto com a mensal de dezembro, né? Então, esse recolhimento ele vai ser feito até dia 20 de janeiro de 2026. Tá? Então, somente a contribuição previdenciária, que é a DCTF-Web anual, que tem que ser paga até dia 20 de dezembro. Tá? Então, até dia 20 de dezembro é a DCTF-Web anual, fechamento, transmissão e pagamento, colaborador e a guia. FGTS, junto com a folha de dezembro, até dia 20 de janeiro. Tá bom? Show, perfeito então, pessoal. Combinado, então, mandei aqui no chat, tá? O link do evento do nosso convite. Então, clicando aqui, você já vai ter acesso aí a esse convite que eu mencionei. Aí lá na descrição, eu vou colocar o link para vocês acessarem ao Drive, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Esse foi mais um Webinar Sun, que é com liberdade para vocês evoluírem. Aguardo vocês no próximo, nos próximos eventos também. Continuem acompanhando a nossa página de eventos, tá? eventos.sankia.com.br. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Lorena, pelo conteúdo que vocês trouxeram. Caso vocês, queiram deixar aí um recado final, podem ficar à vontade. Eu quero agradecer mesmo a participação de todos. As dúvidas de vocês foram, assim, de grande valia, né? Eu acredito que a gente tenha conseguido aí esclarecer grande parte das dúvidas, mas nos colocamos à disposição, né? Caso não, surja alguma dúvida no meio do processo, entre em contato com a gente e com o SD, que a gente sempre vai se comunicando, né? Em relação a esses processos se não calculou certo, né, para que a gente possa avaliar cada particularidade que acontece, tá? Quero agradecer também, pessoal, e estou à disposição aí para ver no detalhe o problema que vocês estão tendo com as médias, tá? Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau.